Queridos, graça e paz, hoje domingo, dia 25 de setembro de 2022, nós estamos aqui no templo sede da Igreja Batista Povo de Deus e nós vamos ouvir uma mensagem muito interessante e nós queremos aprender. O tema de nossa mensagem é o segredo do grande sucesso, sabedoria e riqueza de Salomão. Salomão foi um homem fora do comum. Salomão foi um homem que teve uma forte experiência com Deus. A Bíblia deixa claro que Salomão foi um homem ímpar na história do seu povo e, por que não dizer, na história da humanidade. Então, Salomão foi um homem extraordinário. Foi um homem que marcou a história do mundo, vamos dizer assim. Então, é importante a gente estudar quais foram os seus segredos, ou o segredo do seu grande sucesso, sabedoria e riqueza. Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu e o mais sábio que já existiu. Então, essa é a razão de nessa noite nós estarmos aqui para falar. E você que nos assiste pelo canal, assista essa mensagem quantas vezes for preciso para você tirar um grande proveito. E nós vamos basear a nossa reflexão no capítulo 1 de 2 Crônicas. Diz assim o texto: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Diga comigo, era com ele. E o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que está em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também fez o altar de bronze, que fizera Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram a Deus, ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 sacrifícios. Verso 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar sobre este lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, diga a tua promessa, feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, diga sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem ou inimigos, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti também não haverá igual.
voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que estava na cidade de Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão, versículo 14, Salomão ajuntou carros e cavalos, e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Mas, mesmo nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Que Deus nos abençoe. Irmãos, qual é a ligeira conclusão que nós temos ao ler esse capítulo? É que Salomão e o seu governo era o quê? Um governo próspero. Correto? Nós podemos perceber que o texto aqui deixa claro como Salomão se desenvolveu, e o texto diz aqui claramente que Deus era com ele, e por isso ele se fortaleceu. Olha o versículo 1, olhe novamente. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um governante próspero, um país próspero, um rei próspero, um homem que tinha Deus com ele, porque nós seres humanos somos apenas seres humanos. Mas quando Deus está com o homem, quando Deus usa o homem, quando este homem é um canal de Deus, meu irmão, ninguém segura. E eu quero dizer para os irmãos que aqui nós temos um governante chamado Salomão, um homem que Deus estava com ele, e aí a gente vê o que foi que aconteceu. Salomão estava numa experiência tão maravilhosa, governando, começando o seu governo, e as bênçãos de Deus caindo sobre ele. Vamos aprender por que tudo isso aconteceu. Olha aí, ó. Veja o tema, o segredo. O primeiro segredo de Salomão foi isso aí, ó. Observe. Salomão se tornou um governante de sucesso. Salomão se transformou num rei de sucesso. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa a Davi. Olha que coisa, meus irmãos. Olha que coisa. Salomão se transforma num homem de sucesso, num rei abençoado, num homem de grande riqueza, prosperidade, que julgava Israel com sabedoria e prudência, e o país prosperava. Por quê? Deus havia feito uma promessa dizendo: Davi, eu te darei um filho, e ele assumirá o trono, e ele será assim, 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 assim. Deus fez uma promessa para Davi. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, com essa promessa, ou com essa verdade? A Bíblia sempre mostra que Deus é fiel em todas as suas promessas. Nenhuma promessa de Deus ela cai no esquecimento. A Bíblia nos orienta e nos deixa claro que o cristão deve crer nas promessas de Deus. Nós devemos crer e tomar posse delas em nossas vidas. Em relação à nossa família, em relação à nossa pátria,
em relação à nossa casa. Olha o que a Bíblia fala sobre a casa daquele que serve ao Senhor, da família daquele que serve a Deus. Então, das promessas que Deus faz para a vida daqueles que obedecem a sua palavra. Olha o Salmo 112. Meus irmãos, que coisa linda o Salmo 112. Olha o Salmo 128. As promessas que Deus faz àqueles que são fiéis, àqueles que guardam as suas leis. E Davi foi um homem que cumpriu a palavra de Deus, e por ele ser um homem temente a Deus, um servo extraordinário de Deus, Deus fez uma promessa para ele: Davi, eu darei um descendente a você, que será assim, assim e assim. Eu quero lhe fazer um apelo. Quando você lê algo na Bíblia, quando você vê algo na Bíblia que é uma promessa de Deus para a sua vida, tome posse dela. Muitas das vezes a nossa dificuldade está em crer que aquela promessa vai se cumprir na minha vida. Mas eu quero dizer para você que Salomão foi uma resposta, foi por causa de uma promessa que Deus fez a Davi, e ela se cumpriu. Então, por isso que podemos dizer que na lista dos segredos, esse foi o grande segredo, o primeiro segredo para Salomão ter sucesso. Foi uma promessa que Deus fez ao pai dele. Ao pai dele. Portanto, querido, tome posse disso. Abençoe os seus filhos. Peça a Deus que a bênção dele esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. E quando você lê na Bíblia uma promessa, tome posse dela. Não haja incredulidade, com incredulidade. Não, isso aqui não vai se cumprir na minha vida. Vai sim, em nome de Jesus. Vamos ver o segundo segredo de Salomão. Olha aí, ó. O segundo segredo dele foi isso aí, ó. Salomão, ele começou bem espiritualmente. Ele começou bem, espiritualmente bem, na dependência e na presença de Deus. Eu não quero entrar aqui nos méritos, dos detalhes da vida de Salomão, porque nós conhecemos um pouco, né? Que Salomão a vida dele não foi só obediência a Deus. Ele teve um momento de dificuldade, ele falhou e falhou muito. E eu não vou entrar até por causa do tempo. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje, quando eu estava no meu TSD hoje à tarde, depois que eu fiz a leitura do capítulo 6, eu meditando naquela experiência, meus irmãos, Salomão estava fazendo o quê? Ele estava orando. De repente, quando Salomão termina a oração, meus irmãos, o texto diz que Deus respondeu do alto céu com fogo, meus irmãos. Que experiência maravilhosa. Se você quiser ver aí, olha o início do 7, ó. Quando Salomão, capítulo 7, verso 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Meu Deus, meu Pai. A Bíblia diz que a glória, e o restante diz que o fogo desceu do céu, consumiu os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. De maneira que os sacerdotes não podiam andar. Eles não podiam andar dentro do templo, porque a nuvem densa da glória de Deus estava ali. Meu Deus. Você consegue imaginar essa experiência de Salomão, do povo, dos sacerdotes? Meus irmãos, Salomão, ele começou muito bem espiritualmente. Ele dependia de Deus, ele consultava Deus. E isso é uma lição para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque mostra que aqueles que buscam a Deus, que dependem de Deus, que pautam a sua vida, as suas decisões na pessoa de Deus, nos princípios de Deus, o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Será uma pessoa próspera, será uma pessoa abençoada. E meus irmãos, vocês viram aqui, estou antecipando um pouco, como foi o governo de Salomão. Ouro e prata eram como pedras nas ruas de Jerusalém, do seu país. E nós vamos ver mais coisas. Salomão começou nessas condições, Deus era com ele.
Salomão foi um homem temente a Deus. Ele conheceu a glória de Deus e a sua palavra. E a história dos reis de Israel. Escute isso aqui, ó. A história dos reis de Israel nos ensina pelo menos duas grandes verdades. Todas as histórias que estão na Bíblia dos reis. Primeira, que Deus faz maravilhas na vida de um homem cujo coração é totalmente entregue a Ele. Os reis de Judá, especialmente os de Judá, que foram obedientes a Deus, meus irmãos, prosperaram de uma forma maravilhosa. Todos os que buscaram a Deus prosperaram. Todos. Mas quando existia um que não buscava, se rebelava, ou mesmo aquele que estava prosperando e buscando a Deus, quando ele se rebelava, a mão de Deus pesava sobre ele. E aí nós temos histórias como do rei Asa. Olha a história linda do rei Asa. Você lembra quem foi o rei Asa? E como foi que ele terminou os dias de vida dele? Você lembra do rei Uzias? Meus irmãos, a história do rei Uzias, nós vamos ler agora, aqui, no livro de 2 Crônicas. Você lembra da história do rei Uzias? Como Deus engrandeceu ele. Mas ele se tornou orgulhoso e ele morreu leproso. Você lembra dessa história? O rei Josafá, o rei Josias. Olha a história do rei Ezequias, meus irmãos. Inclusive, tem mensagem no nosso canal com a história desses reis, sabia? Quero convidar você para visitar lá o canal e ver essas pregações, essas mensagens. Irmãos, olha, a segunda grande verdade que nós aprendemos com a história dos reis, sabe qual é? É que o fracasso e a derrota de um governante e de um povo são as consequências inevitáveis para aqueles que se desviam ou desprezam a lei de Deus. Você quer ver um povo prosperar? Você quer ver um governante prosperar? Ele venha depender e buscar a lei de Deus e não se desviar dela. Salomão é uma prova disso. Rei Davi, Salomão, meus irmãos, foi a época melhor de Israel. O auge da história do povo de Deus, meus irmãos, foi a história no período de Davi e Salomão. Riqueza, glória, vitórias, conquistas, riqueza, paz, meus irmãos, muita paz. E aí nós conhecemos a história depois de Salomão, os fracassos, os erros dos reis que sucederam Salomão, que sucederam Davi e Salomão. O fracasso, meus irmãos, a derrota, as guerras, as percas, os prejuízos, a situação espiritual do povo, uma situação decadente, uma situação triste, horrível. Mas quando Davi e Salomão reinaram, foi um momento tão diferente da história do povo de Israel. Então essa é a grande lição, meus irmãos. Quando nós estamos bem espiritualmente, na dependência e na presença de Deus, o que pode acontecer? Prosperidade, riqueza, paz, harmonia, felicidade. Mas quando há distanciamento de Deus, vocês conhecem a história. Vamos para o segredo número 3. Olha aí, ó. O segredo número 3 de Davi foi o legado deixado. O segredo número 3 de Salomão foi o legado deixado por Davi, seu pai. E eu quero mostrar para os irmãos qual foi o legado que Davi deixou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse foi o legado. São 3, mas vamos ler pela letra A. Davi deixou um país em paz para o filho. Irmãos, a Bíblia diz que Deus era com Davi. Por isso Davi
conseguiu deixar um país pacificado para o filho, meus irmãos. Você sabe o que muita gente deixa para os descendentes? Guerra, confusão, dívidas, problemas e mais problemas. Davi deixou para o filho Salomão um país pacificado. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, vamos consultar, o tempo aqui é muito precioso e algumas vezes a gente até gostaria de ler umas outras passagens. É por isso que quem quiser o texto eu mando, e você pode consultar outras passagens que a gente não consegue, né? Mas olha, primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 18, o que diz aí, ó? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 18, o que está escrito? Porventura não estar conosco o Senhor nosso Deus, e não nos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores dessas terras, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Ou seja, Deus deu a Davi sucesso, vitórias, paz, conquistas, e ele pôde deixar para o filho dele um país pacificado. Isso foi um grande legado que Davi deixou para Salomão. Ok? Meus irmãos, olha aí, ó, havia também um grande apoio popular. Não foi só um país pacificado, mas um grande apoio do povo, das massas, apoiavam Salomão, bem como apoiava Davi, apoiaram também Salomão. Quando ele passou a coroa, quando ele passou o governo para Salomão, o povo apoiou completamente, porque sabia quem era, como seria o futuro, não é, daquele governante. Aprendeu com Davi, não é? Aprendeu a ser fiel e buscar a Deus. Olha, tem uma frase que eu gosto muito dela, ó. Tempo de paz, foi o tempo de Davi, né? Davi passou para Salomão. Tempo de paz é tempo de crescer e de investir. Eu posso ouvir um amém? Olha, aproveite, viu? Tempo de fartura, tempo de paz. Faça muitas coisas na tua vida, tá bom? Aproveite. E aí, ó, essa verdade serve para todos, inclusive para a igreja. Vamos ver o segundo legado. Letra B, parte religiosa e espiritual do país organizada. Você sabe por que Salomão prosperou? Irmãos, Salomão não desprezou o culto a Deus. Quero dizer para você que me assiste aí, ó, na sua casa, pelo YouTube, eu quero dizer uma coisa para você. O fracasso de muita gente, estou falando para você. O fracasso de muita gente é que despreza a parte religiosa ou espiritual da sua vida. As bênçãos começam a vir e as pessoas começam a esquecer. Não ora mais como orava antes. Não se preocupa com a obra de Deus. Deixa de investir na obra de Deus. Despreza a oração. Mas Davi e Salomão, meus irmãos, foram zelosos pela parte espiritual. Irmão, o governante lá, Salomão, Davi, eles tiveram o maior zelo, meus irmãos, de organizar tudo do culto para Deus. Eles não foram negligentes ao dizer assim: eu tenho muito o que fazer, eu tenho muita ocupação, eu não vou me preocupar com sacerdote, com levitas, com músicos, com isso, com aquilo. Não, eu tenho obras para fazer, eu tenho pontes para fazer, eu tenho não sei o quê, eu tenho que cuidar do país, politicamente falando. Meus irmãos, Salomão foi zeloso e ele cuidou da parte espiritual. Davi, muito zelo, colocou tudo em ordem e ele deixou para Salomão tudo organizado. A gente pode encontrar isso a partir do capítulo 22 de 1 Crônicas, até o seu final. Davi batendo cabeça ali no bom sentido,
para deixar tudo organizado. Nós podemos aqui ter uma pergunta: como é que você está nessa área? Inclusive você que me assiste pelo canal, como é que você está nessa área? Tem gente que a vida espiritual dele, a vida religiosa está uma bagunça. Não está em dias com a sua vida devocional. Não está bem com a igreja. Tem desprezado a igreja. Tem desprezado a Bíblia. Tem gente que a vida espiritual dele, a parte religiosa, eu não vou dizer, estou falando de religião no sentido de você defender a questão religiosa, mas espiritual, estou falando disso. Estou falando religiosa para você entender que é a parte que envolve a fé, a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuide bem da tua vida espiritual, porque esse foi um grande segredo da prosperidade da nação. Não foi só de Davi ou de Salomão, mas foi da própria nação. O povo teve temor e organizou, ajudou, cooperou, atendeu o comando de Davi e Salomão, e eles organizaram a parte espiritual do país. Não negligenciaram. E como eu disse agora há pouco, tem gente que a parte espiritual da vida dele é uma negação. Tudo bagunçado, nada está em dias. Ele não está em dias com a leitura da Bíblia. Ele tem desprezado a leitura da Bíblia. Ele não tem tempo para ler a Bíblia. Ele não tem tempo para vir à igreja. Ele não tem tempo para orar. Não está entregando o dízimo. Não está ofertando. Não evangeliza. Não se preocupa. Não faz nada para Deus. E olha, meus irmãos, o perigo. Quando nós não cuidamos bem dessa área, muitas coisas começam a desmoronar na nossa vida. Portanto, cuidado. Cuidado, estou dizendo para você. Vamos para o terceiro segredo ou legado que Davi deixou para Salomão. Olha aí, ó. Não, pode, a letra C. Letra C, Caio, pode voltar. Prosperidade da nação. Meus irmãos, eu fiquei maravilhado olha o versículo 15 do texto que nós lemos. Veja aí comigo novamente. Olha aí o versículo 15 do capítulo 1. Como é que era o ouro aí, meus irmãos? Como é que era o ouro aí, ó? Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras. Irmão, você já pensou ouro como pedras? A quantidade. Foi o que aconteceu no reinado de Salomão. No reinado de Salomão. Prosperidade, irmãos. Prosperidade. Irmãos, se eu perguntar, e eu sei que nós não estamos sendo levianos, quem aqui gostaria de ficar melhor financeiramente? Quem aqui não deseja uma nação melhor? Quem aqui não deseja uma cidade melhor? Um estado melhor, meus irmãos? Muitas das vezes o nosso estado é taxado do mais pobre da federação. Cidades que estão no nosso estado são taxadas das cidades mais pobres do país. Os piores salários. Empresas pequenas. Não é isso? É isso que a gente ouve. Quem não gostaria de algo melhor, meus irmãos? Nós queremos, nós não estamos sendo levianos. Nós desejamos pelo progresso e pelo crescimento. Mas olha por onde passa, meus irmãos. Por onde passa a prosperidade. Quando nós estamos bem com Deus. Quando nós buscamos a Deus. Davi deixou esse legado para Salomão. Porque Davi foi fiel, buscou a Deus. Respeitou a lei de Deus. E a nação, E a nação, cresceu.
Quem não gostaria de morar num lugar seguro, próspero e abençoado? E é isso que nós desejamos para a nossa nação. Meus irmãos, tem um texto que eu desafio você. Deixa eu olhar aqui o horário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você me promete, você que está me assistindo, você que está aqui no culto agora, você me promete que em casa você vai ler Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14, e pode prosseguir se quiser. Irmãos, veja nesse texto aí em casa, o que Deus promete para quem ouve a sua lei, para quem obedece a sua palavra. Leia com cuidado. Leia com cuidado. E depois do 14 você observe o que pode acontecer com aqueles que estão negligenciando a lei de Deus. Veja bem aí, veja. Em casa, você pode ler esse texto, e você vai lembrar, em nome de Jesus, você vai lembrar e vai ler esse capítulo 28 de Deuteronômio, ok? E aí vamos concluir a mensagem. O quarto segredo de Salomão ter grande sucesso, riqueza, foi porque Deus deu a ele uma sabedoria extraordinária. O texto deixa claro, meus irmãos, que Deus deu a Salomão sabedoria. Olha aí o texto, o capítulo 1, verso 12. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti, e te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Irmãos, Deus deu sabedoria para que Salomão governasse aquela nação. Olha, meus irmãos, nós precisamos lembrar que uma nação deve ser governada por pessoas sábias, pessoas tementes a Deus. Meus irmãos, que nós tenhamos em nossa nação pessoas governantes que temam a Deus e guardem os seus mandamentos. E essa deve ser a nossa oração. E olha, isso aplica àqueles que fazem as leis, aqueles que produzem as leis, que representam o povo e fazem as leis, aqueles que julgam também. Nós precisamos, meus irmãos, de pessoas tementes a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, orar para que a nossa nação viva isso, porque Deus, Ele dá sabedoria para quem pede, não dá para quem precisa, Ele dá para quem pede. Você ouviu bem? Deus não dá sabedoria para quem precisa. Ele dá sabedoria para aqueles que pedem a Ele e fazem por onde merecer essa sabedoria. Abra Tiago capítulo 1, verso 5. E aí você vai concordar comigo que Deus não dá sabedoria para quem precisa, e sim para aqueles que pedem. Tiago capítulo 1, verso 5, deixa claro essa verdade que acabo de falar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Está aí o texto, meus irmãos. Peça a Deus. Olha, eu quero dizer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, você que nos assiste, nós devemos orar pelos nossos governantes, para que eles busquem essa sabedoria de Deus. Devemos orar por aqueles que nos governam, que fazem as leis, por aqueles que julgam, que essa sabedoria seja dada a eles também. Sabe por quê? Porque Deus é que capacita. Deus pode dar e fazer com que a nação viva bem, em prosperidade, em harmonia, em paz, mas tem que haver temor. Pode voltar, se a gente tivesse que voltar agora, você vai ver. Quem foi o pai de Salomão? Davi, um homem temente a Deus. Por que que Salomão se tornou o governante que se tornou?
porque Deus era com ele, porque ele buscava a Deus, porque ele dependia de Deus, ele respeitava a lei de Deus. Irmãos, vocês querem anotar um texto sobre a sabedoria de Salomão? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, fala o que Deus deu para ele, o que Salomão fez. Tá? Entro na conclusão dizendo o seguinte, né? Só um minuto, Caio. Salomão pediu sabedoria a Deus e recebeu não só sabedoria, mas recebeu muita riqueza e fama. Salomão, a Bíblia deixa claro que ele amou a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. Ele amou a prudência e, sobretudo, ele amou a lei de Deus. Salomão fez uma extraordinária administração no país, porque Deus estava com ele. E é isso que nós queremos. Olha aqui, meus amados irmãos. A nossa conclusão é essa aqui, ó. Olha aí, ó. A nossa conclusão, nós entendemos que é isso aí. Tomando como base tudo o que aconteceu com Salomão, com Davi, que Salomão é um exemplo do que Deus pode fazer a um povo. Escute bem, Salomão é um exemplo do que Deus pode fazer a um povo, a uma nação, quando um justo governa e quando o seu governante teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que eu digo isso e provo? Porque depois de Salomão teve outros reis que fizeram o contrário. E o que foi que aconteceu? Fracasso. Você vai ler, você vai continuar lendo, segundo o livro de Crônicas, amanhã é o 7, depois o 8, você vai lendo e você vai observar. O que acontece quando um governante se desvia e fica longe de Deus? O que acontece quando o governante buscava a Deus de todo o coração? O que acontecia com a nação? Prosperava, ele e o povo. Mas quando era o contrário, havia fracasso. Então Salomão é um exemplo. É isso que nós queremos para o nosso país. Queremos um governante que tenha temor de Deus, que respeite a palavra de Deus, que defenda os princípios, os padrões morais do cristianismo. Nós desejamos que a nossa nação respeite a palavra de Deus, porque é isso que traz prosperidade a um povo, meus irmãos. Os princípios de Deus não são quadrados ou atrasados. Os princípios de Deus são atuais, servem para os nossos dias. Uma família que pauta a sua vida, o seu estilo de vida na palavra, me diga se não prospera. Se não é uma família abençoada, casamento abençoado, família abençoada. Por que tem tantos males, meus irmãos, nas sociedades? Por quê? Porque as pessoas não estão cumprindo os princípios de Deus. Nós desejamos isso para a nossa nação, né? Estou lendo aqui algo importante. Queremos isso para o nosso país. Que o povo respeite a palavra de Deus, os nossos governantes respeitem a palavra de Deus. E aí, ó, baseado nos princípios, nos segredos de Salomão, tomando como base, assim como aconteceu ao povo de Israel, nós desejamos o mesmo para o nosso Brasil. Nós podemos ter uma nação muito abençoada, irmãos, muito mais do que ela já é. A igreja precisa desejar, querer, orar, lutar. Nós não podemos ficar de braços abertos, cruzados, melhor dizendo. Nós devemos fazer alguma coisa para mudar a nossa nação. Nós devemos desejar e lutar para que o nosso país, de norte a sul, respeite esse livro. A Bíblia ensina que devemos orar pelos nossos governantes.
Orar por eles, para que eles tenham a direção de Deus. Eu quero convidar você a que fique em pé e que nós oremos, tá bom? Se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem com quantos vocês puderem, em nome de Jesus.